Vamos orar? Deus eterno e todo-poderoso, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, queremos te pedir, tenha misericórdia das nossas vidas, tira toda iniquidade que é em nós, nos santifica, nos purifica, recebe todo o nosso louvor, nossa adoração, recebe tudo que vai acontecer nesse culto aqui, Esse é o Senhor, outro e pastor. que em todo o tempo teu nome seja honrado, louvado e guardado, e que a gente possa glorificar o teu nome em todo o tempo, Pai. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo, Pai. Amém. Marcondes, é você que vai fazer o louvor, né, querido? Abre o teu microfone e dá uma olhada no cabo, que ontem o cabo não estava muito bem colocado, né? Abre o teu microfone. O microfone. Aí. Tá chegando? Beleza. Graças a Deus. Louvar o Senhor. Eu não sei quem é que vai passar, projetar. Essa música aqui é antiga, só não sei se os irmãos conhecem. Fala assim: mãos limpas, coração puro, tudo que eu quero pra viver em sua casa. Me julgar, me restaurar, eu subirei o Monte Santo pra te beijar e contemplar a tua glória. Lá, 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 lá. Mãos limpas, coração puro, tudo que eu quero pra viver em sua casa. Me julgar, me restaurar, eu subirei ao Monte Santo pra te beijar e contemplar a tua glória. Oh, aleluia. Tua casa eu busquei, minhas armas no teu santuário deixei. Teu sangue é a chave que me leva dia a dia. Me prostrarei pra tomado por ti permanecer. Pra tomado permanecer. Mãos limpas, coração puro, tudo que eu quero pra viver em tua casa. Me julgar, me restaurar, eu subirei ao Monte Santo pra te beijar e contemplar a tua glória. Mãos limpas, coração puro, tudo que eu quero pra viver em tua casa. Me julgar, me restaurar, eu subirei ao Monte Santo pra te beijar e contemplar a tua glória. Novamente, tua casa eu busquei, minhas armas, as portas do santuário deixei. O sangue é a chave lá que me leva, meus pecados no pó eu chorei, pra tomado por ti permanecer, pra tomado permanecer. Coração puro, tudo que eu quero pra viver em sua casa. Me julgar, me restaurar, eu subirei ao Monte Santo pra te beijar e contemplar a tua glória. Teu trono eu encontrei, teu trono eu busquei, minha vida em teu altar abandonei. O fogo me consome,
tomado por ti, permanecer. Tá tomado, permanecer. Mãos limpas, coração puro, tudo que eu quero pra viver em sua casa. Me julgar, me restaurar, eu subirei ao Monte Santo pra te beijar e contemplar a tua glória. Amém, Senhor. Aleluia, Pai. Queremos permanecer, Pai, em tua presença, mãos limpas, com coração puro, com todo o nosso corpo, Pai. Puro, Senhor, santo, diante de ti. Isso é o teu sangue que faz isso, Pai, em nós. É a tua presença em nós. Não somos nós, Pai. O que nós fazemos, Senhor, é te aceitar, é te receber, é rejeitar, Senhor, o mal, é rejeitar o pecado. Mas é o Senhor que nos santifica. É o Senhor que nos renova. Queremos estar na tua presença, Pai. Queremos estar no teu santuário. Queremos estar, Senhor, na tua casa. E agora estamos na tua casa, Senhor, no lugar de adoração, no lugar de exaltação. Vem criar, Pai, em nós um coração puro, Pai. Vem nos dar, Pai, um espírito inabalável, Senhor. Como Davi, Senhor, disse: cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Oh, aleluia. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, coração. Um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, coração. Um espírito inabalável. Não retire de nós. Não retire de nós, Senhor. Não retire de nós, Teu Espírito. Quero aprender com meus erros. Quero aprender com meus erros. E não mais Deus. Sei que não vai ser tão fácil assim. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero. Tem que ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometer. Sei que não vai ser tão fácil assim. Mais difícil é continuar no erro e viver no meio do desespero. Tem que ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Oh, papai, vem nos encher, Pai, nessa noite.
Transborda em nós, ó Deus, o teu Espírito Santo, Pai, nessa noite, na vida de cada um dos teus filhinhos, Pai. Que cultuam a Ti, Pai, que te adoram, que colocam as suas vidas diante de Ti, Pai, que querem a Tua presença, que querem ter uma experiência contigo, Pai, a cada dia, a cada momento. Em nome de Jesus, Pai. Fala aos nossos corações através da Tua palavra, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos. Elô, querida, Pai Senhor. Amém. Não consegui A escapar. palavra está contigo, meu amor. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá bom. Vou orar primeiro. Senhor, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade de estar aqui falando das tuas coisas, Senhor Deus, por ter essa honra, Pai, de poder ser guiada pelo teu Espírito, Senhor Deus, de ser transformada por ti, Deus, e trazer uma palavra tua para os meus irmãos, Deus. Muito obrigada, Pai. Eu te peço agora que nesse momento o Senhor me guie, que tudo que eu fale venha de ti, Senhor Deus. Tira qualquer coisa que venha do meu coração, Senhor Deus, e que a tua palavra possa transformar as vidas essa noite, Deus. Eu te peço também que o Senhor esteja abrindo os corações para receber a tua palavra, Deus, e que não sejamos somente ouvintes, Pai, mas sim praticantes da tua palavra, que isso traga mudança e transformação nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar então um pouquinho falando como que eu cheguei à palavra que eu vou trazer hoje, porque tem tudo a ver com isso. Né? Na semana passada, quando eu recebi o convite para trazer a palavra hoje, eu fiquei bem nervosa, na verdade, bem preocupada, ansiosa, não sabia o que eu ia falar. Estava até com um pouco de vergonha de falar aqui. E claro, né, como crente, a gente sabe que a gente deve orar, buscar Deus, e que Deus é que direciona e dá a palavra que os irmãos precisam ouvir, e principalmente que a gente mesmo precisa ouvir. Porque como é sempre falado, acho que em praticamente todos os cultos, a mensagem sempre pega primeiro quem está falando, né? E aí, na quinta-feira passada, eu estava assim, um pouco mais tranquila no trabalho, eu comecei a pensar e refletir sobre isso, e fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar? E, na verdade, eu estou nervosa e esqueci que eu fiz uns slides bonitinhos e não compartilhei. Deixa eu compartilhar aqui só um pouquinho. Pronto. E aí, na quinta-feira passada, como eu estava falando, né, eu estava no trabalho, mas estava num momento um pouco mais tranquilo lá, e eu pensando sobre isso, eu lembrei de duas coisas. Uma é que até uma irmã da igreja falou recentemente isso para mim, que às vezes, quando a gente é convidado, né, para trazer uma palavra, a gente fica pensando, ai meu Deus, mas eu não sei o que eu vou falar. E, na verdade, a Bíblia já é suficiente, a palavra de Deus ela está pronta, a gente pode abrir a palavra, ler, e aquilo é poderoso para transformar, né, a vida das pessoas. Então, a gente não precisa ficar com firula, ficar inventando moda, que a Bíblia ela já é suficiente. Então, isso acaba, né, acalmando um pouco o coração nessa situação, mas, ao mesmo tempo, a Bíblia tem 66 livros, e aí por onde começar, né? E outra coisa que eu lembrei é que uma coisa que eu mesma falava quando eu era adolescente, quando eu tinha ali em torno de 17 anos, eu participava de um grupo de oração na minha igreja, lá em Blumenau, e nesse grupo era muito comum, assim, toda semana a gente trazia um testemunho, uma palavra, alguma coisa assim. E eu sempre falava, nossa, se a gente passar a semana inteira sem ter nenhum testemunho ou uma palavra de Deus para dar, que tipo de vida cristã que a gente está levando? Né? Porque quando a gente tem uma vida devocional, uma vida, né, de oração, de leitura da palavra diária, tudo, a gente sempre vai ter alguma coisa de Deus para compartilhar. E aí, eu comecei a pensar, então, o que eu estava estudando, o que eu estava, né, lendo da palavra que eu poderia compartilhar. E eu lembrei que no começo do mês passado, eu tinha começado a ler o livro de Êxodo, e eu não dei continuidade, eu li só os 3 primeiros capítulos, depois comecei a ler outras coisas, né? E aí eu pensei, vou ler o capítulo 4 de Êxodo. E aí, eu coloquei aqui o começo do capítulo 4, tá um pouquinho pequena a letra, mas é só para quem está sem Bíblia aí poder acompanhar. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá bom? Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse,
Lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu-lhe a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. E aí vem a palavra que Deus falou mais ao meu coração. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e ele disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhes falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei como a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que devereis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual has de fazer sinais. Eu vou só contextualizar um pouquinho esse texto, né, para quem não está muito familiarizado. No final do livro de Gênesis, tem a história, né, de José do Egito, José que é vendido como escravo pelos irmãos, acontece várias coisas. Lá no Egito, ele acaba se tornando governador de todas as coisas do Egito, e ele é um homem muito próspero, porque Deus é com ele, e os egípcios gostam muito dele. Mas aí, no final do livro de Gênesis, José morre. E aí, no comecinho de Êxodo, lá no capítulo 1, nos versículos 8 e 9, tem já esse versículo que fala: se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então, né, o faraó estava preocupado, se sentindo ameaçado pelo povo hebreu. E aí ele decide escravizar os hebreus, achando que com isso eles vão acabar, né, esmorecendo e não vão mais se multiplicar. Porém, o povo hebreu continua se multiplicando naquela terra mesmo sendo escravizado. E aí então o faraó manda matar os filhos homens das hebreias, para que não haja, né, continuação da linhagem deles. Nesse meio tempo, Moisés nasce. E aí, como ele era homem, né? Teoricamente ele deveria ser morto, mas a mãe dele consegue esconder ele. Acho que a maioria conhece a história, né? Tem até desenho animado sobre isso. E ele acaba sendo criado como filho pela filha de Faraó. E aí ele cresce, né? Vira homem. E aí ele se dá conta da escravização do povo hebreu. E ele se revolta com isso, até o momento que ele chega e ele vê um egípcio que está espancando um hebreu, e aí ele olha, não tem ninguém por perto, ele mata esse egípcio. Só que Faraó fica sabendo disso e pretende matar Moisés. E é nesse momento que ele foge, e ele vai até um poço em Midian, lá onde ele encontra sua esposa e começa a trabalhar para o seu sogro Jetro. E aí Moisés está apacentando o rebanho de Jetro quando ele vê a sarça ardente, né? E é quando Deus chama Moisés para libertar o seu povo. Isso aí que eu falei é mais ou menos um resumo dos 3 primeiros capítulos de Êxodo. E aí chega nessa passagem que eu li ali e que eu vou reforçar esses versículos que eu falei que foi quando Deus falou mais comigo, né, na semana passada. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu povo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. E aí,
nesse ponto, eu gostaria de fazer uma comparação com a nossa vida, né? Porque a gente sabe que a Bíblia é um manual para a gente, e tudo que a gente lê, a gente pode aplicar porque ela é atual e a gente pode usar isso na nossa vida. E aí eu fiz um comparativo da nossa vida com Moisés, porque assim como Moisés, ele foi chamado, né, para libertar o povo hebreu, lá da escravidão, tudo do Egito, para levar para a Terra Prometida, nós somos chamados a falar as boas novas de Deus e conduzir os pecados, escravos do pecado, para um lugar melhor, para a vida eterna em paz com o Senhor através de Jesus. Né? E muitas vezes, assim como Moisés, a gente também coloca vários empecilhos para a gente não fazer isso, né? Eu vou falar algumas coisas aqui, né? Mas ou que não consegue, que não é capaz. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre as coisas que a gente coloca para a gente diante, né? Até mesmo de Deus, para a gente não ir e não falar para as pessoas. Eu acho que uma das principais coisas do porquê que a gente não fala das boas novas, não fala de Jesus, não prega a palavra para as pessoas, é falta de confiança em Deus, né? Porque assim como eu falei lá no começo, que eu estava muito ansiosa de trazer a palavra aqui, quando na verdade é o Senhor que conduz todas as coisas e é Ele que tem o maior interesse em que as vidas sejam alcançadas, né? E quando a gente tem a nossa confiança em Deus, a gente tem muito mais paz em tudo que a gente faz, né? Moisés ali, ele tinha medo que ninguém acreditasse nele, que ele não soubesse o que falar. Assim como eu também estava preocupada do que eu ia falar hoje, e, na verdade eu nem queria, eu queria mesmo que mandasse um Arão no meu lugar. Mas, né, Deus supre todas as coisas e ele nos guia dentro do que a gente deve falar. E aí eu vou falar de mais alguns outros motivos. Né? Uma coisa muito importante que já vem sendo falado na igreja há muito tempo, eu acho que ainda que eu percebi assim mais intensamente desde aquela palavra que o Moisés trouxe ainda antes da quarentena, quando a gente ainda se reunia lá na igreja, sobre a importância da oração, da vida devocional, né, de ter um tempo separado de dedicação com Deus diariamente. E isso por várias coisas, né, na nossa vida, mas também para a gente saber reconhecer a voz de Deus, a gente saber quando Deus orienta a gente, quando Ele fala, vai por esse caminho, não vai pelo outro, fala com essa pessoa, fala desse jeito, né? Isso é uma coisa importante para a gente também conhecer quem Deus é, ter intimidade com Deus, entender o plano e o propósito dele para nossa vida. E ainda, mais especificamente sobre isso, sobre compartilhar as boas novas do Senhor, tem esse versículo de Colossenses 4, 2 e 3, onde Paulo fala: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Aqui, Paulo mostra claramente essa necessidade de orar a Deus também para abrir as portas à palavra, tanto para a gente, quando a gente vai falar, quanto pelos nossos irmãos. Um outro motivo importante também, que acaba sendo uma barreira para a gente compartilhar a palavra, é a falta de leitura bíblica, né? A Bíblia é o nosso manual, é a forma como a gente tem claramente, né, escrita de conhecer a Deus. Ela somada à oração é como a gente tem comunhão com Deus, conhece Ele e sabe dos propósitos e das vontades dele. E além disso, né, de a gente criar esse vínculo com o Senhor e conhecer mais dele, também é uma base para a gente argumentar e conversar sobre as coisas de Deus. Quando a gente conhece pouco da Bíblia, a gente se sente mais inseguro para falar com as pessoas, né? Porque a Bíblia, ela dá uma base muito mais sólida quando a gente vai conversar com alguém. É diferente de eu usar meus próprios argumentos, o que eu acho, né? E eu falar o que está escrito num livro milenar. Mesmo que a pessoa não acredite que aquele livro seja a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é poderosa. Mesmo que Deus vá guiar a gente do que a gente deve falar, dificilmente a gente vai falar alguma coisa que a gente já não saiba. É claro que Deus é poderoso sim para colocar pensamentos na nossa cabeça, né? Mas eu acredito que na maioria das vezes Deus ele vai lembrando a gente, vai trazendo à memória versículos que a gente já leu em alguma vez. E aí sobre isso eu também trouxe 3 versículos, né? Hebreus 4:12
porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda a obra. E também trouxe esse versículo de Tiago 1:22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aí a importância da gente não somente ler a palavra, né, mas também ter uma vida devota a isso, né, junto com a oração e com o Espírito Santo, para a gente cumprir o que a gente lê, o que está escrito na palavra. E aí aqui eu queria dar um pequeno testemunho, né? Quando eu estava na faculdade, eu orava muito por uma amiga minha, inclusive essa amiga, ela me apresentou para a menina que me levou para a igreja. Então é meio que como se eu tivesse conhecido a Jesus através dela, assim, mas ela não era crente na época, ela era católica, inclusive ela tinha feito a crisma comigo, né, que eu também era católica na minha época de adolescente. E aí um dia eu combinei de ir na casa dela e eu fui decidida que eu ia falar de Jesus para ela. Que eu fui com a minha Bíblia, na verdade eu fui com várias Bíblias, várias traduções, porque eu queria falar de Jesus com ela. E aí eu conversei com uma outra amiga minha da igreja, eu falei, olha, eu tô indo lá na casa dela, eu quero falar de Jesus, você ora por mim? E aí essa minha amiga, ela falou que ela orou especificamente, isso ela me contou depois, que ela falou, Senhor, lembra a Elô de versículos que ela nem sabe que ela sabe, mas na hora para que ela possa conversar com a Gabi sobre isso. E aí foi o que aconteceu, foi muito interessante, que eu comecei a conversar com essa minha amiga e eu começava a lembrar de versículos, inclusive do endereço, assim, eu abria a palavra e ia conversando com ela, e foi uma experiência muito legal, assim, que eu realmente me senti sendo guiada por Deus. Mas é claro que eu já tinha lido aqueles versículos, né? Não estava fresco na minha memória. Se alguém fosse me pedir naquele momento, onde que está esse versículo? Talvez eu não saberia. Mas Deus foi me trazendo aquilo à memória, né? E aí que eu vejo a importância da gente ter o hábito de ler a Bíblia, porque quando a gente precisar lembrar desses versículos, Deus ajuda a gente a lembrar, né? Mas se não tiver em lugar nenhum, fica mais difícil. E aí, vamos para o próximo ponto. Um outro motivo que a gente usa muito, né, como desculpa até, para não falar das coisas de Deus, é falta de tempo. Assim também como a gente usa para não orar, para não ler a Bíblia, né? E na verdade a falta de tempo nada mais é do que falta de prioridade, porque todo mundo tem 24 horas no dia. É claro que tem pessoas que são um pouco mais ocupadas do que outra. Todo mundo tem coisas importantes, família, filhos, né? Às vezes estudo, trabalho. E até o momento de lazer é uma coisa importante, não estou dizendo aqui que a pessoa não pode ter momento de lazer, mas onde que está a prioridade, né? O que vem em primeiro lugar na nossa vida? Então aqui fala, né? Buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, pois todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, se a gente coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, as outras, Deus ajuda a gente a organizar, né? Também lá em Efésios está escrito, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remendo o tempo, porque os dias são maus. Porque por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Né? Então a palavra mesmo exorta a gente para a gente ser sábio, aprender a organizar o nosso tempo. Um outro motivo muito importante, principalmente acho que hoje em dia, em época de Netflix e Amazon Prime e coisas do tipo, né, é a preguiça. A preguiça é uma coisa que, né, para algumas pessoas não é um problema, né, mas eu vou, né, até confessar aqui, eu sou um pouco preguiçosinha assim. E outro dia eu estava conversando sobre isso no meu discipulado com a Ju, e ela me lembrou que, na verdade, a preguiça é um pecado, né? E como que a gente vence esse pecado? Matando a carne e fortificando o espírito, certo? A gente pode jejuar e orar especificamente por isso. E aqui eu falo preguiça, não aquele momento que você está muito cansado, que você trabalhou um monte, você quer descansar. Não, é aquele momento que você está bem, mas você escolhe não fazer nada porque você simplesmente está com preguiça, né? E outro ponto importante é que a gente tem o domínio próprio, que é um fruto do Espírito, né? A gente foi liberto e não somos mais escravos do pecado.
lá em Romanos 6, Paulo fala: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, nós realmente temos que resistir ao pecado, né? E se a preguiça é um pecado, a gente também tem que resistir a isso. Outro ponto que eu até acrescentei depois é a questão da vergonha e timidez. Né? Algumas pessoas podem dizer, mas eu tenho vergonha, mas eu sou muito tímida, como que eu vou falar para aquela pessoa? Né? E aqui, eu acho que esse versículo de 2 Timóteo é o que traz mais claro isso, assim. Fala, porque Deus não vos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, dos testemunhos de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Lá em 2 Timóteo 1, do 7 ao 9. Um pouquinho. Outro motivo que muitas vezes a gente usa como empecilho para não falar do Senhor é acreditar que não vai fazer diferença. Não vai mudar nada, a pessoa não vai se converter, eu vou só perder meu tempo, né? E, na verdade, isso não depende da gente, né? Porque a gente sabe que a obra não é pela nossa força, né? É o Espírito Santo que faz. Ele é muito mais poderoso do que qualquer palavra que a gente possa falar. Paulo, ele fala, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, aqui Paulo deixa bem claro que nem todos a quem a gente pregar, eles crerão e serão salvos. Mas a nossa função é dar o nosso melhor, é fazer de tudo. E alguns serão salvos, né? Não serão todos, mas isso não depende de nós. E também não cabe a nós julgar para quem que a gente vai falar ou não. E se a gente for parar para pensar, eu não sei vocês, né? Mas eu não sei se eu convidaria o meu eu de 16 anos para ir para a igreja. Né? Eu fico pensando, eu era tão chata e eu só acreditava na ciência, por mais que eu era católica, assim, eu não acreditava praticamente em Deus, se existia, nem vi. E talvez se me deparasse comigo mesmo, eu ia pensar, não, essa menina aí eu acho que não vai dar em nada, não vou convidar ela para ir para a igreja. Eu penso, se a minha amiga que me convidou para ir para a igreja tivesse pensado isso, se ela tivesse pensado, nem vou chamar a Elô, porque acho que ela não vai se converter, né? E não vou dizer que eu não estaria aqui hoje, a gente não sabe os planos de Deus, talvez ele usaria outra pessoa, mas não teria tido essa importância no meu relacionamento com ela, né, na vida dela também. O que mudou é ela ter sido usada por Deus para me trazer, né, até Jesus. E um outro ponto que, assim, é bem complicado, né, a gente como cristão falar sobre isso, mas eu acho que se não fosse uma coisa real e importante, não teria um livro inteiro na Bíblia, né, que é o livro de Jonas, que fala um pouco sobre isso, que é não querer que o outro se converta. Como assim não querer que o outro se converta, né? Mas sim, Jonas lá, né, no livro de Jonas, ele estava fugindo porque ele não queria pregar para Nínive e no final do livro ele confessa, né? Eu sabia que se eu fosse lá falar, o Senhor ia ser misericordioso e ia perdoar os pecados deles, né? E ia se arrepender da maldade, essas coisas. Então, às vezes a gente é como Jonas, às vezes, mas aquela pessoa ela fez uma coisa muito ruim, eu não quero que ela se converta, não quero que ela tenha salvação, isso é muito ruim. Ou até coisas menores, por exemplo, poxa, essa pessoa é muito chata, se eu pregar para ela se converter, ela vai congregar na minha igreja, eu vou ter que conviver com ela. A gente não pode pensar assim, até porque a gente tem que lembrar que quando a pessoa se converte, ela é transformada pelo Espírito Santo. Então, não necessariamente aquela pessoa que é chata, ela vai continuar sendo chata depois que ela se converter. Ou aquela pessoa que é má, que você não gosta, né? Ela vai continuar dessa forma. E tem um outro ponto ainda, que está lá em Mateus 5, né? Que são palavras de Jesus no Sermão do Monte, que ele fala, ouvistes o que foi dito,
Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aqui, Deus deixa bem claro isso, né? Que a gente deve amar os nossos inimigos. E ele não está falando que a gente não pode ter inimigos, né? Que é errado ter inimigos, que você não pode ter pessoas que você não gosta. Não, na verdade, existem inimigos, mas você deve amá-los. E eu sempre entendi essa forma de amor como querer que ele seja salvo, né? Não é assim, eu vou ser amigo dele ou coisa assim, né? Mas independente de ser meu amigo, eu vou amar a vida dele a ponto de querer que ele também conheça Jesus, né? Porque o amor é a nossa marca como cristãos, certo? E aqui concluindo, né? Voltando lá para Moisés. Moisés foi mesmo, né? Que Deus deu uma ajudinha ali para ele com Arão para ser, né, o porta-voz dele. Mas ele fez a diferença em todo o povo. E se Moisés não tivesse ido? Né? Isso é uma discussão filosófica, a gente até discutiu isso um tempo atrás na EBD, né? Se esses grandes homens, se Paulo, Moisés, eles poderiam ter dito não, se eles poderiam não ter ido, isso a gente não tem como saber. Mas eu acredito que Deus daria outro jeito, usaria outra pessoa, faria, né, de outra forma, porque ele é Deus. Mas talvez o povo sofreria por mais tempo, né? Provavelmente Moisés não teria a mesma honra, não estaria na Bíblia, né? Então, eu acredito assim que é uma grande honra a gente servir a Deus, a gente participar do reino dele ativamente, né? E aí a mensagem que eu queria deixar é essa: vamos fazer a nossa parte, né? Vamos tentar fazer uma introspecção, olhar para nós mesmos e ver dessas coisas que eu falei, até tem outras coisas que eu não citei aqui, que pode estar impedindo a gente de fazer a nossa parte no reino, né? E o que a gente pode fazer para mudar isso, certo? Alguém quiser comentar? Como disse o Gui ontem, a gente é acostumado a falar em pequena família, então a gente gosta de comentários. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, eu queria que você orasse por nós. Amém. Você pregou. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa palavra, Deus. Obrigada porque o Senhor direciona todas as coisas, Pai. Eu te peço agora, Senhor Deus, pela minha vida e também pela vida dos meus irmãos aqui, Senhor. Nos ajuda, Pai, a termos mais ousadia, Senhor Deus, mais determinação, Senhor Deus, a levar as tuas boas novas, Senhor Deus, a levar Jesus para as pessoas perdidas desse mundo, Pai. Nos ajuda a termos um tempo de oração devocional, Senhor Deus, de leitura constante da tua palavra, Senhor Deus, para que estejamos atentos, Deus, a tudo que tu tens para nos dizer e nos direcionar, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada um aqui, Senhor Deus, e como eu já orei no início, Deus, que essas palavras não fiquem vazias, que amanhã não sejam esquecidas, Senhor Deus, mas sim, Senhor, que sejam um alerta, Pai, para o nosso chamado aqui nessa terra, Senhor Deus, que possamos ter em mente que temos que fazer a nossa parte, Pai, e que é uma grande honra, Senhor Deus, te servirmos, Deus, e que não estamos sozinhos, Deus, que tu é que faz a maior parte, Senhor, nós somos apenas a ferramenta, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós tenhamos um coração disposto, Senhor Deus, nos teus pés, para que tu possas agir através de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, glória a Deus. Muito bom. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Enganamos-nos com falsos discursos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? A gente olha do lado, tem que amar o próximo, tem que ficar só no blá blá blá. Fariseu era bom de falar, era bom de pregar qualquer coisa, mas de viver era terrível. E a gente tem que ser realmente praticante da palavra, senão não adianta nada. A nossa vida é uma falácia e palavras são jogadas ao ar e fica só no discurso. E o discurso não resolve. Pastor, ainda hoje no meu devocional com o Mateus, eu estava falando dos frutos do Espírito para ele, explicando, e eu ainda falei
exatamente isso, Deus está confirmando. Eu falei, porque nós temos filhos que ser cumpridores da palavra de Deus, não somente ouvintes. Quando eu vi a Elo agora pregar sobre isso e falar, eu falei, amém, Senhor. Deus está confirmando, né, o que eu estava passando para ele hoje à tarde. Glória a Deus por isso. Muito bom, Elo, parabéns, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Arrasou, Elô. Linda. Beijoca da família. Irmãos, eu queria pedir oração. O quadro lá do meu cunhado, ele realmente precisou ser entubado agora, à tarde, e eu não sei se vocês sabem mais ou menos como é que funciona o quadro do Covid, mas ele tem, desde que começa todos os sintomas, ele tem uma progressão de 12 dias, né? Então, ele vai progredindo, vai progredindo, vai progredindo. O jeito do vírus é dessa maneira. E quem está tratando dele é o Nicolas, né? Ele está internado lá no 9 de julho. E o Nicolas, desde o começo, falou, né? Falou, o pulmão dele está muito quente, né? E ainda ele está lá pelo 6º, 7º dia. Então, tem mais 5, 6 dias de atuação desse vírus, né? E, na realidade, nós estamos clamando para que esses 7 dias já seja o 10º, né? Para poder depois cair numa curva descendente e ele poder estar curado. E eu quero pedir a alguém aí que ore para que o milagre aconteça. Ele foi entubado hoje, para que isso seja revertido em tempo recorde e ele possa ser sarado e curado definitivamente. Posso orar? Na oração? Pode orar. Duda, quem vai orar? A Duda. Duda, inclui na oração a minha irmã, meus sobrinhos, para que eles tenham paz nesse momento, porque é uma situação bem difícil. Minha cunhada chama Eide e os meus sobrinhos chamam, o nome deles é Lucas e Leonardo. Amém. Amém. Senhor Deus, Pai eterno, Pai querido, Senhor, eu coloco o Senhor diante de Ti, no Teu altar, Senhor Deus, a vida do Fábio, Senhor. Senhor, cobre ele agora com o Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Cobre ele e retira, Senhor Deus, de toda essa situação desse vírus, Senhor Deus, que caia por terra, Senhor Deus, não sobre a vida dele, Senhor, mas sobre todas as vidas, Senhor, essa peste que é esse vírus, Senhor. Senhor, o Senhor pode tudo transformar, o Senhor é o médico dos médicos, Senhor Deus. Se for da Tua vontade, Senhor, neste minuto, Senhor, ele será curado. Eu creio, Senhor Deus, e a Tua palavra diz que nós temos que orar crendo, e eu creio, Senhor. Eu creio na cura total, Senhor. Eu creio, Senhor, no Teu amor sobre essa família, sobre a vida do Fábio, da Eide, Senhor, assim como do Lucas e do Leonardo, Senhor Deus. Senhor, toca sobre o coração deles, Senhor Deus. Traz tranquilidade, traz paz para a vida da Eide, Senhor. Que ela sinta, Senhor Deus, o Teu calor, o Teu carinho, o Teu amor sobre a vida dela. Tira, Senhor, a tristeza e a agonia, Senhor. E coloca, principalmente, Senhor, fé no coração dela, para que ela saiba que o Senhor é Deus. E o Senhor tudo pode fazer, Senhor. Tudo depende, Senhor Deus, de um gesto Teu, Senhor. Todas as coisas são transformadas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Manda os Teus anjos ministradores ali, Senhor, sobre a vida dele, sobre a vida do Fábio, ali no hospital, Senhor Deus. E cura ele, Senhor, dessa enfermidade. Visita ele, Senhor, dos fios e cabelos à planta dos pés. Vai lavando, limpando e purificando. Tirando não só, Senhor Deus, esse vírus, Senhor, o coronavírus, Senhor, mas qualquer coisa que venha, Senhor, danificar o corpo dele. Qualquer sequela que venha ficar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu creio no Teu poder, Senhor. Eu creio no poder da oração, Senhor Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita ele agora. Visita ele agora, Senhor Deus, e cura ele, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Amém, amém, amém. Amém.
Olha, irmãos, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Hoje se você olhasse para a rua, ia parecer que era quase que um dia normal em São Paulo. Tem que tomar cuidado. Se você puder, fique em casa ainda. Se você ainda está com muito desespero em relação à parte financeira, a igreja está aqui. As coisas mais básicas e principais para a sua vida vão ser supridas. Eu estou falando isso porque as pessoas não pararam para pensar que isso aí é muito grave. Está lotado aí fora. Está lotado, lotado, lotado de gente. E vai ser agora, nesses próximos 15 dias, uma transmissão maluca. Então, o número de casos vai quase que triplicar. Porque agora as pessoas ficaram desesperadas. E eu quero falar aqui, e eu sei que eu estou falando em nome de todos os pastores da igreja, o pastor Ricardo, Roberto, Marconi, André. O que você precisar, o básico não vai faltar. A igreja vai te suprir. Não tem problema você ficar mais 2 meses, se precisar, esperando. Porque é muito mais importante você ter vida e saber que depois disso você vai conseguir um emprego normalmente, vai conseguir trabalhar normalmente, do que você virar uma bola de neve violenta. O meu cunhado está na UTI porque as 2 cuidadoras da mãe dele fizeram uma festa, as 2 pegaram Covid, cuidaram da mãe dele. Ela durou 1 dia e meio no hospital e ele está lá na UTI agora por conta disso. Então, teve uma coisa que eu vi, não sei qual era o governador ou se era algum prefeito, quem era, se era o Mandetta que falou. As pessoas só vão se dar conta a hora que o negócio estiver chegando tão perto que começar a pegar os nossos familiares. E aí as pessoas vão entender a gravidade do assunto. A igreja vai te suportar. Não atente contra a tua própria vida. É muito fácil fazer bravata. O diabo faz isso o tempo inteiro. Ele fez isso com Jesus. Se atira daí e pede para os teus anjos. Transforma essa pedra em pão. Porque Jesus tinha um problema de se atirar de lá. Não era um anjo que ia atrás dele, o céu inteiro ia pegar. Ele transformar pão em pedra, qual era a dificuldade para ele? Nenhuma. Mas o diabo, pedra em pão, perdão. Mas o diabo, ele vem fazer isso na vida das pessoas. E eu quero dizer o seguinte, teve um pastor nos Estados Unidos que começou com essa história que não tinha problema nenhum de fazer. Ele foi o primeiro a morrer. Então, a gente não tem que ficar querendo pensar e querer ser mais espiritual que Deus está mostrando para a gente que a gente deve ser. O que nós temos que fazer agora é sossegar, ficar em casa e orar. E clamar a Deus. O tempo inteiro que você pensar em sair, você fala, não, vou orar para que eu saia mais rápido, mas que Deus promova essa vacina ou a cura através de alguma coisa. Mas eu quero dizer para você, não saia. Hoje a rua estava lotada. Hoje deu congestionamento em São Paulo. As pessoas estão abrindo, já não pensando mais na fala do governador nem do prefeito. E cada um fala uma coisa. O presidente da República fala uma coisa, o ministro fala outra, o outro fala outra, o outro fala outra, o outro fala outra. E eu falo para você, em nome de Jesus, fica quieto. Não vai faltar o que é importante para a tua vida. Não vai faltar. E saiba que Deus está olhando para essas coisas. Isso é uma questão até de obedecer e de falar, eu vou ser suprido por aquilo que Deus vai me dar. A Elô mesmo hoje colocou o versículo. Se a gente faz as coisas, as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Porque nós estamos buscando primeiro o reino de Deus e a justiça dele. Então, toma cuidado. Toma cuidado. E o vírus ele não faz acordo com ninguém. Do mesmo jeito que um organismo de uma pessoa
para ele, ele pode fazer cócega, essa pessoa pode transmitir para você, e você, o teu organismo não aguentar. E ele pega bebê, pega criança, pega adolescente, pega adulto, pega solteiro, pega casado, pega pai, pega mãe, pega avó, pega todo mundo. Então, todas as teorias caíram, ou seja, ainda estão estudando a história natural da doença, mas ela é terrível. Então eu peço para você, não relaxe a guarda. A igreja está aí para te suportar. Vai ter condições. Vai ter condições. E eu tenho falado para vocês o seguinte, aquela palavra que eu falei lá em Coríntios para que a gente discernisse, era como o maná que caía do céu. Não adianta pegar demais, porque vai apodrecer. E aquele que pegou de menos não vai resolver. É a quantia certa. E tem vários irmãos da igreja que têm sobejado. E tem vários irmãos da igreja que estão fazendo oferta alçada para garantir todas essas coisas. Porque agora essa é a nossa hora. Aqueles que têm um pouco mais vão poder ofertar para quem não tem, de maneira que não vai faltar nem para um e nem para outro. Então, nós temos condições de nos suportar mais 2, 3, 4, 5 meses, 10 meses, 1 ano. Por quê? Porque nós não somos guiados por nós. Quem cuida de tudo isso aqui é Deus. É Jesus Cristo, é o Espírito Santo que dirige todas as coisas. Então, agora, a nuvem está parada. Vamos ficar quietos e sabendo que a roupa vai crescer no corpo, a comida vai chegar, o sapato vai crescer no pé e as coisas vão ser dadas para todo mundo. Eu falo isso porque eu estou vendo o sofrimento que está na minha família por conta do meu cunhado. A minha cunhada, e é uma coisa que você deixa a pessoa solitária, tanto ela quanto ele. Nós não podemos abraçar a nossa cunhada, nós não podemos visitar o nosso cunhado, nós não podemos fazer nada. Então, a doença chegou e chega. Então, ela não está longe, ela está pertinho. Amém? Pastor, alguém tem alguma notícia boa? Eu não quis atrapalhar a oração do Fábio, porque eu sei que ele está numa condição bem mais difícil do que o Janduí. Só que eu gostaria de pedir oração, porque tem um exame dele que chama dimerode, não sei, é uma coisa que tem a ver com a coagulação. Tá muito alterado, a médica falou, e talvez ele não vai ter alta amanhã, porque parece que tem a ver com trombose esse exame. Então, eu estou um pouco aflita e hoje eu senti ele um pouco abatido, sabe? Porque ele, como o senhor acabou de falar, a gente não... Gabriel, deixa eu falar, filho. A gente não pode estar lá com eles, né? Com ele, só via WhatsApp mesmo, a gente mostra os meninos, mostra a cachorrinha, e hoje eu senti ele bem abatido. Isso deixou meu coração bem entristecido, e eu estou mantendo a casa aqui em ordem, as coisas, e tentando alegrar ele, só que hoje eu senti ele bem abatido por conta desse exame que eu não entendo muito, não sei do que se trata, mas parece que tem a ver com isso. Eu queria oração para ele. Eu vou pedir para o pastor Roberto orar, e é um exame importante porque a gente precisa saber que o vírus tem um monte de jeito de agir, mas em nome de Jesus ele vai ser curado. Em nome de Jesus. O pastor Roberto vai orar agora. Amém. Por favor. Aleluia. Pai, glórias a teu nome, Senhor. Nós colocamos agora no teu altar a vida do Janduí, Senhor. Senhor, vai agora ali no hospital, Senhor, toca ali onde ele está, naquele quarto, Senhor, traga a cura total e plena, Senhor. Tira todo esse vírus, todo esse mal que está sobre o organismo dele, o sangue, veias, artérias, pulmão, onde quer que esteja, Senhor. Que ele saia agora pelo teu poder, Senhor. Que ele seja curado plenamente, Senhor. Que o exame que ele vai fazer não vai dar nada, Senhor, ele vai ter alta. Senhor, traga a tua alegria no coração dele, que ele receba agora o teu toque, Senhor.
que ele saiba que o Senhor é o Senhor da vida dele. Senhor, toca ele com teu poder, que ele possa ter Senhor, uma experiência contigo neste momento agora da oração, Senhor. Que o Senhor esteja tocando ele com teu poder, trazendo a cura total e plena. Tranquiliza o coração da Cátia e dos filhos, Senhor. Põe a tua mão de poder. Nós cremos no teu milagre, no teu poder, Senhor. Nada, Senhor, é maior do que ti, Senhor. Nós te agradecemos por essa cura, por essa bênção na vida do Janduí. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada. Amém. A gente não pode parar de orar enquanto ele não sair de lá. Enquanto ele vai sair lá em nome de Jesus. Vai dar tudo bem. Alguém tem mais algum pedido de oração, irmão? Essa é a hora. Isso aqui é muito importante para a gente, sabe? É a hora que o céu está aberto para a gente. Entendeu? Onde 2 ou mais estiverem, ali eu estarei. Para perdão dos pecados e vai ouvir para modificar. Se alguém tem... Amém. Fala, Edu, Marcinha. posso falar uma coisa? O Pode. Marcos conseguiu falar com o meu primo, aquele lá que tem a filha que está fazendo o tratamento, né, de câncer para os ossos. E graças a Deus ela está indo bem, tá fazendo o tratamento ainda tem uma jornada, mas ela está bem. O Marcos conseguiu até falar com ela por telefone, ficou emocionado de ouvir a vozinha dela, né, 7, 8 anos. E queria agradecer a oração dos irmãos que estão mantendo ela, os meus primos, né, fortalecidos, e que Deus continue guardando a vida dela e mantendo a esperança, né, porque câncer não é fácil para ninguém. Agora, uma criança de 7, 8 anos é cruel, né? A gente sabe como o tratamento é agressivo, como o tratamento traz consequências, como traz efeitos colaterais, né? Não é fácil uma menina perder todo o cabelo. Eu vi a fotinho dela, todinha, carequinha. Não é fácil, mas graças a Deus ela está lidando bem com isso. O Marcos até ofereceu uma forma de mandar a peruca para ela, mas parece que meu primo está vendo isso, mas ela também está tranquila em relação a isso. Mas, Senhor, eu falei, Jesus, que situação, né? Então, agradecer e pedir para que todos nós consigamos mantê-los em oração, né? Como o do Vitor Hugo, enfim, tantos pedidos, né? Que a gente tem visto no nosso relógio de oração. Meu Deus, como é angustiante, como você falou, né, Eduardo? Como é difícil esse momento da Covid, porque além da doença, além da pessoa estar fragilizada, ela está isolada. Então, a gente não tem o contato físico, emocional, o suporte emocional, que é um abraço, o suporte emocional, que é uma visita, né, que é o carinho, como eu tive nesses momentos. E eu falei, meu Deus, para mim estava tão difícil naquele momento, imagina agora, as pessoas não poderem ser visitadas. Então, agradecer e pedir para que vocês continuem em oração por ela. Amém? Muito obrigada. Zezé, ora, por favor, Eduardo. Zezé. Eduardo. Oi. Eduardo. Oi. Eu queria pedir oração pela Valdirene. Valdirene é amiga da Denise, lá de Tanabi. Ela é nova também, deve ter antes dos 40 anos. Ela teve um câncer de útero agora e no final do ano passado. E hoje ela descobriu uma metástase na bacia. E isso que a Márcia falou é exatamente isso, assim, sabe? Já está muito difícil ela receber essa notícia. Mas a Denise estava muito angustiada, porque ela não podia ir nem lá dar um abraço na amiga. Ela é esposa de um motorista que trabalha junto com eles. E eu estava explicando para a Denise que realmente não é fácil essa notícia, os médicos não estão querendo assumir o caso. Ela estava fazendo o tratamento num hospital, que era um tratamento experimental para esse câncer do útero, e agora que apareceu a metástase, ela vai ter que trocar de médicos, né? E ela está muito aflita e está sozinha, né? Assim, só o núcleo da família dela mesmo, mas ela não pode receber um abraço, ela não pode receber... Isso que a gente está sentindo falta também ali para a Eide, e não poder compartilhar e dividir, e abraçar e falar estamos juntos, mas pessoalmente, né? Então, eu imagino a aflição que ela está, que essa família esteja. Então, eu peço oração por ela, Valdirene. Márcia, qual o nome da sua priminha?
Cauane. Como? Cauane. Cauane. Tá. Valdirene e a Cauane, né? Senhor Deus, meu Pai, em nome de Senhor Jesus, Pai, visita Valdirene, Pai, que é amiga da Denise, Senhor. Pai, ela está com metástase, Senhor, está sofrendo, Deus, porque ninguém pode estar com ela, visitar, dar o carinho, dar o amor, Pai. Senhor, vai com o seu bálsamo, Pai. Vai com o teu amor sobre ela, curando, Pai. Tirando tudo que não provém de ti, Senhor. Limpando o sangue dela, Senhor. Tirando, o Senhor pode ter poder para curar, para limpar, para abençoar e para fortalecer, Deus. Cuida dela, Senhor. Cuida da Valdirene. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos. Visita ela, Senhor, onde ela estiver, Senhor. E abençoa. Conforta o coração dela, Pai. Que ela possa estar firme, forte e ser curada, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço pela saúde da menina, Cauane, Pai. Ela é prima da Márcia, Senhor, filha dos primos da Márcia. Ela tem câncer nos ossos e tem só 8 anos, Deus. Visita essa pequena, Pai. Vai com o seu poder sobre a vida dela, Pai. Faça seu poder, cura, Pai. Restaura os ossos, Senhor. Cuida do sangue dela, Senhor, e abençoa. Fortalece os pais que devem estar sofrendo, Senhor. Só de falar de uma criança com câncer, a gente já sofre, que dirá os pais, Senhor. Meu Pai, fortalece essa família, Deus. Nos abençoa, Pai. Cura, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Tem mais alguém? Senhor Deus e meu Pai, eu peço também, a Duda já orou, mas eu peço pelo Fábio, Deus. Vai com o seu poder no leito dele, Senhor. Restaura, Pai, o pulmão. Tira toda a secreção, Pai. Tudo aquilo que está impedindo dele respirar, Senhor. Vai, Senhor, usa, Pai, nos use em oração e vai até ele, Senhor, para curar. Abençoa essa família, Senhor. Visita a esposa, Pai. Visita os filhos, Senhor. Fortalece a Eude, Senhor, os meninos. Pai, cura, abençoa, fortalece, Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Alguém arrumou emprego? Nada ainda? Consegue me ouvir? Tô? Eu queria pedir oração para mim, para minha vida. Hoje, eu e a Letícia, nós terminamos. Ei. E era um relacionamento de 9 anos. E eu estou bem triste. Queria pedir oração pela minha vida. Que, se essa for a vontade de Deus, que dê tudo certo. Eu vou orar. Deus eterno e todo-poderoso, eu quero te pedir a tua bênção sobre a vida do Flávio, sobre a vida da Letícia. O Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor conhece o relacionamento deles, desses 9 anos, o tempo inteiro e por todas as coisas. A tua palavra diz que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que te amam. Flávio foi batizado na nossa igreja. Se aceitou como Senhor e Salvador da vida dele. Senhor, cuida da vida dele, Senhor. Cuida do coração dele. Cuida do coração da Letícia. Cuida da vida dela. Abençoa, protege, guarda. Tira toda a tristeza. Tira tudo que há de ruim, Pai. Da tua paz. Os teus caminhos, muitas vezes, não são os nossos caminhos, Senhor. Abençoe a vida do Flávio. Tira todo o peso, toda a tristeza, da paz, da tranquilidade. Mostra para ele, Senhor, o que o Senhor tem para a vida dele, Pai. Mostra para ele a maneira que ele deve agir, como é que ele deve fazer em todas essas situações. Senhor, que em todas as situações, tanto ele quanto a Letícia sejam abençoados, Senhor, com a tua palavra, com o teu amor, com a tua mão. E dá a tua direção na vida de ambos, Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para cada um, Senhor. O Senhor tem melhor para a vida dele, Senhor. E que isso se realize a partir de agora,
e dê paz e tranquilidade, tanto na vida do Flávio quanto na vida da Letícia, e eles possam ser grande e ricamente abençoados em tudo que eles façam. Que o teu Santo Espírito possa consolar o coração deles nesse momento de tristeza e de dor, mas mostre para eles o caminho. Mostre o caminho por onde eles devem andar. Mostre o caminho por onde eles devem trilhar para que eles possam ser abençoados em tudo que eles peçam ou façam. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Sexo da vitória, Pai. Amém. Amém. Marcondes, tem mais um louvor aí, querido? Vamos Antes louvar da gente encerrar. Louvar juntos ao Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará, revigorará, e veremos diante dele a nossa noite leade, a nossa noite leade, vem sorrindo para curar, restaura a filha de Sião. Vem sorrindo para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltamos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará, e revigorará, e veremos diante dele a unção de leade, a unção de leade, vem sorrindo para curar, restaura a filha de Sião. Há um médico de leade, há remédio de leade, vem sorrindo para curar, restaura a filha de Sião. Oh, aleluia, Senhor. Tu és o médico dos médicos, Senhor. Quantos pedidos, Pai, nesta noite. Quantas pessoas, ó Deus, precisando do teu toque. Quantas pessoas precisando, Senhor, da tua misericórdia, do teu milagre, da tua cura. Ó médico dos médicos. Vai de encontro, Senhor, a essas vidas, Senhor. A vida do Fábio. Oh, Pai, vai de encontro, Senhor. Do Janduí, Deus. Oh, Pai, vai de encontro a cada vida, Senhor, que está sofrendo, Pai. Em nome de Jesus, médico dos médicos, passa o teu bálsamo, passa o teu remédio, Senhor, e vem curar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Ricardo, ora pela noite de hoje, pelo dia de amanhã, por favor. Pois não. Eduardo, posso orar? Eu senti no coração de orar pelo coração da gente, né? Acho que está todo mundo muito abalado, angustiado, precisando realmente de um acalento de Deus, da Amém. mão poderosa dele, amém? Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor. E apesar de tantas angústias, tantas dificuldades, estamos aqui diante de Ti, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu nome, Senhor. Mas só o Senhor sabe, Pai, como o nosso coração está abatido, como o nosso coração está entristecido, angustiado, Pai. Muitas vezes a gente duvida do que pode acontecer porque está muito nebuloso, Deus. Mas sabemos que temos um Deus poderoso, uma rocha, Pai, que podemos confiar e podemos realmente colocar as nossas vidas diante dele, Senhor.
Obrigada, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas e obrigada por tudo aquilo que o Senhor não faz, Senhor. Porque o Senhor está nos moldando nesse momento, Senhor. Cuida, Pai, tira toda angústia, toda dor, todo sofrimento, Pai, toda lágrima, toda falta de esperança, Senhor, toda falta de confiança em Ti, Senhor. Cuida do nosso emocional, do nosso psicológico, do nosso espiritual, Senhor. Transforma as nossas vidas, coloca a Tua armadura sobre os nossos corpos, Senhor, e nos faz marchar, nos faz andar, nos faz avançar diante de Ti, Senhor, e junto contigo, e junto com o Teu Espírito Santo, Senhor, nos coloca de pé, Pai, porque somos filhos Teus, imagem e semelhança Tua, Senhor, nos faz ficar de pé, nos faz avançar, nos faz colocar um passo diante do outro, mesmo que a gente não enxergue, Pai, mas que a gente consiga caminhar e avançar diante, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Ricardo. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse culto, Senhor, pela Tua bendita palavra. Ela é o nosso alimento, a nossa força, Senhor, nós nos refugiamos em Ti, Senhor. O Senhor é o nosso mestre, o Senhor das nossas almas, que controla todas as coisas. Queremos declarar a nossa confiança plena no Teu cuidado, na Tua provisão, na Tua direção, na Tua proteção. Nós sabemos que contigo nós seremos mais do que vencedores. Te louvamos, Senhor, porque o Teu poder está liberado, a Tua palavra criadora que criou e sustenta o universo, nos foi concedida em Cristo Jesus. E nós temos a possibilidade de orar, Senhor, e à medida que oramos, as coisas que oramos e declaramos e decidimos aqui pelo Teu Espírito Santo, elas terão sido decretadas no céu, Senhor. Esse mistério é grande, nós declaramos, Senhor, a nossa confiança em Ti, cura para aqueles que estão enfermos, abertura de portas para aqueles que estão cativos do desemprego, Senhor, provisão para aqueles que não têm aquilo que receber, que ter agora para comer, o Senhor opere milagres no nosso meio. Ser servido de abençoar, Deus, a nossa necessidade, o Teu poder, a Tua maravilhosa abundância haverá de glorificar o Teu nome. Faz assim na vida, em cada uma dessas situações nossas, Senhor, nós te pedimos. Dá-nos uma noite de descanso, bênção e paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Amém. Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos agora e sempre. Shalom Adonai, a paz do Senhor a todos. Não saia sem dar a paz do Senhor para 75 pessoas.